Queridos, a paz do Senhor, né? Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Sinta-se abraçados, sintam-se beijados, mãos apertadas. E vamos iniciar aqui mais uma escola bíblica dominical, agora do dia 9 de agosto, né? E, aliás, já queria também dizer, né, aos pais aí, um grande abraço para você que é pai. E vamos falar um pouquinho agora sobre os 10 mandamentos, tá? A gente falou por cima, mas agora a gente vai realmente começar um estudo mais aprofundado a respeito dos 10 mandamentos. Claro que hoje vai ser uma introdução, tá? E eu vou focar mais em Deus Pai, nos 10 mandamentos, a parte referente mais a Deus, por questão de Dia dos Pais, né? E questão de tempo também. Então a gente vai começar agora falar um pouquinho a respeito disso. Ok? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Espero que a sua Bíblia já esteja aberta, porque é a escola bíblica dominical, né? Versículo 1. Na verdade é o 17, eu não vou ler todos. Deixe sua Bíblia aberta e a gente vai comentar à medida que for chegando neles, tá? Eu vou ler só a primeira parte, né? Só o versículo 1, que diz assim: Então falou o Senhor teu Deus todas estas palavras. E aí Deus vai começar a falar a respeito do que a gente chama de os 10 mandamentos, ok? Os 10 mandamentos, ele é normalmente simbolizado pelas tábuas das leis, né? Algumas pessoas simbolizam aquelas tábuas como se tivesse ali escrito os 10 mandamentos naquelas tábuas, né? Na verdade, minha opinião pessoal, a gente não sabe quais eram os mandamentos que estavam escritos ali, até porque Deus dá os 10 mandamentos. Se você pegar o versículo 20, Deus vai dar os 10 mandamentos, mas a partir do versículo 22, Deus vai começar a dar realmente as leis. E essas leis, ela vai do versículo 22 aqui do capítulo 20 até o capítulo 31, tá? No capítulo 31 é quando Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos. Algumas pessoas, por causa de filmes, e assistem filmes, assistem novelas, e acham que Moisés, quando subiu a primeira vez no monte, que desceu, né, e foi dado os 10 mandamentos, então Moisés, na verdade, subiu no monte, e quando foi dado os 10 mandamentos, Moisés desceu com a tábua dos 10 mandamentos da mão. Então a gente precisa ter muito cuidado com filmes e com novelas, porque assim, facilita, dá um entendimento muito superficial, mas realmente a Bíblia não descreve desse jeito, tá? Deus, ele dá os 10 mandamentos para Moisés, para uma comissão, eu vou colocar dessa forma, ok? E as pessoas ficaram com medo depois, por causa da voz de Deus, e pediram para Moisés subir sozinho no monte. E aí Moisés sobe sozinho no monte, no capítulo 21, e até o capítulo 31, Deus vai dando vários mandamentos quando Moisés desce, com as tábuas, ok? Ainda sobre as tábuas, eu queria dizer aqui algumas coisas, né? Ela mostra o contraste entre Deus e os homens, e isso é muito claro aqui na palavra de Deus, em Êxodo, quando a gente vê que são 10 capítulos, Deus dizendo o que é que precisa da santidade. O que é que vai satisfazer a Deus, tá? São 10 capítulos ele falando isso, do capítulo 21 até o 31. Mas quando a gente vai ler o capítulo 32, a gente vai ver que o homem demorou muito, que Moisés demorou muito no monte, e por causa disso os homens fizeram o quê? Um bezerro de ouro para idolatrar, ok? Mas a gente precisa lembrar que esses 10 mandamentos aqui que a gente vai falar, foi antes dessa subida de Moisés no monte, tá? 10 mandamentos está no capítulo 20, e Moisés sobe de novo no monte ali, no finalzinho ali, né? No finalzinho ali do capítulo, no versículo 18 por ali assim, né? O povo vai ficar com medo e Moisés, ali ele vai subir sozinho, ok? Então vamos lá, sobre os 10 mandamentos, agora a tábua, estou falando sobre a tábua, tá? Da lei, que eu não sei exatamente o que é que tem escrito nela, mas sobre a tábua da lei, uma coisa que eu queria dizer que é interessante é que Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz que foi escrita pelo dedo de Deus, ou seja, não foi só dada por Deus, mas foi escrita pelo Espírito Santo de Deus, tá? Ali, dedo de Deus, muitos estudiosos apontam como o Espírito Santo de Deus, ok?
Essa informação ela é confirmada em Êxodo capítulo 32, versículo 15 ao 16, tá? Mas no capítulo 32, 19, Moisés, com muita ira, por causa da idolatria do povo, ele quebra as tábuas originais, as primeiras tábuas. E aí, Êxodo 34, capítulo 1, Moisés leva versículo 1, capítulo 34, versículo 1, Moisés leva novas tábuas, e ali, novamente, elas são escritas pelo dedo de Deus, ok? Sobre essas tábuas, eu queria agora fazer aqui, rapidinho, 3 considerações. Primeira consideração, então, as tábuas, segundo a palavra de Deus, a própria Bíblia, ela nos fala, tá? Que ela não foi só transcrita por Moisés, mas foi escrita pelo próprio Deus. Essa informação, ela é reforçada ali no Êxodo capítulo 34, versículo 1, tá? Depois que a primeira tábua, ela é quebrada, a gente vai ver aqui, eu vou ler todos os versículos aqui, vou ler ligeirinho aqui os versículos, tá? Êxodo 31, versículo 18, diz assim, né? E tendo acabado de falar com ele, com Moisés, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunhos, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus, está escrita pelo próprio Deus. Capítulo 32, versículo 15 e 16, diz assim, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas. Versículo 16, as tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida em tábuas. No versículo 32, versículo 19, diz assim, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou-lhe as mãos as tábuas e Moisés quebrou-as ao pé do monte. Então, são essas tábuas aqui escritas pelo próprio Deus, que Moisés vai no acesso de ira por causa da idolatria dos homens, ele quebra. Em Êxodo capítulo 34, versículo 1 diz assim, então diz o Senhor a Moisés, lavra novas 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, tá? Então aqui vai mostrar o seguinte, a santidade de Deus, né? E em contraste com a maldade, com a idolatria do homem, certo? E no capítulo, aí Moisés quebra a tábua, e no capítulo 34, versículo 1, mais uma vez mostra a misericórdia de Deus. O que é que Deus diz? Traz as tábuas aqui que eu vou escrever elas de novo, né? Mostrando sempre, a gente tem uma ideia, às vezes, de um Deus no Velho Testamento, que é um Deus mais iracundo, um pai, né? Iracundo, um Deus vingativo. Mas, querido, se você tiver familiaridade com a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que esse Deus vingativo que é ensinado para a gente, ele não existe. Pelo contrário, quando você começa a ver a misericórdia, é Deus o tempo todinho chamando o povo de volta, né? O povo sempre se desviando, e Deus chamando o povo de volta, e o povo sempre se desviando. Então, assim, o Deus do Velho Testamento é um Deus tão misericordioso como o Deus do Novo Testamento, porque, aliás, é um só, né? Eu acho interessante essa ideia, o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, nosso Pai, gente, celestial é um só, é Deus. E ele não ia mudar de caráter do Velho para o Novo Testamento. Então, se você for ler o Velho Testamento, e aí eu lanço um desafio para você, se você for ler o Velho Testamento, você vai ver como Deus é misericordioso, como é o tempo todo chamando o povo de volta, dando uma segunda oportunidade, avisando, olha, não vá por aí, não faça assim, isso está errado, né? E as pessoas errando e Deus trazendo de volta. Então, logo aqui de cara, a gente consegue perceber isso. As tábuas são quebradas, já diz, não, sobe de novo que eu vou escrever de novo ali as leis, né? Dando uma segunda oportunidade para que o povo realmente conheça a palavra de Deus, amém? Então, assim, você pode ter certeza que você tem um Pai amoroso, um Pai grandioso, um Pai misericordioso, que é o nosso Pai celestial, o Senhor nosso Deus, ok? Então vamos aqui agora para três considerações que eu queria fazer bem ligeirinho. Primeira consideração é que as tábuas foram então escritas por Deus, ok? Não foi, ele não falou para Moisés, ditou para Moisés, ou inspirou Moisés como são os escritos bíblicos, e Moisés escreveu não, mas foi dita pelo próprio Deus, tá? Segunda consideração é que, embora ela represente a aliança de Deus com Israel, a gente precisa entender que Deus também sempre foi misericordioso e sempre chamou os estrangeiros, as outras pessoas de fora das nações a participar das coisas de Deus, tá?
Então isso é muito claro quando você vai ler ali Êxodo capítulo 12, versículo 44 ao 49, quando vai falar sobre a Páscoa, a saída do povo de Deus na Páscoa, né? Você vai ver que Deus ali vai incluir todo mundo, estrangeiro e tal, e ele diz assim, quem quiser participar, na verdade. Então nosso Deus é um Deus sempre inclusivo, né? Assim como a nossa igreja, ela precisa ser inclusiva. Toda vez que a gente pensar em alguma coisa da igreja, a gente tem que pensar em incluir pessoas e jamais excluir pessoas, tá? A nossa igreja, ela precisa ser inclusiva. Claro que existem situações, aí eu concordo, que a gente precisa, ó, isso aqui é só para a igreja entender o que está acontecendo, né? Alguns problemas que acontecem na igreja, nem todo mundo tem maturidade para entender e precisa realmente ser tratado num grupo mais maduro, mais fechado, até porque muitas vezes a própria pessoa que fez a coisa errada, o pecador, ele precisa ser protegido também pela igreja, né? A igreja precisa ter misericórdia dessa pessoa também. Então a gente não pode estar jogando pedra, não pode estar chutando a pessoa que já está caída. Então às vezes nem todo mundo tem essa maturidade e nessa disposição de tentar reerguer as pessoas que erraram, ok? Segunda coisa, né? E terceira coisa é que essas leis foram dadas como fruto de uma aliança ali no versículo, em Êxodo capítulo 19, versículo 8, tá? Então, assim como Deus, o evangelho foi pregado para cada um de nós, e nós aceitamos o evangelho, né? Eu aceitei. Jesus fez uma aliança, e eu aceitei essa aliança. Essa aliança também foi proposta para o povo de Israel, ok? Ah, pastor, quer dizer que agora que eu me converti, eu tenho que seguir esse ou aquele mandamento, eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que acreditar naquilo. Exatamente, é um acordo, é uma aliança que Deus fez com a gente, né? E a gente, quando aceitou a aliança, a gente aceita a aliança de Jesus como Senhor e Salvador. Lembrando sempre, né? Pelo menos eu não sei aí porque realmente eu não tenho acesso aos originais da Bíblia, mas nunca diz assim, como Salvador e Senhor, né? Qual é a primeira coisa que bota? Como Senhor e Salvador. Amém? Então, não é só aceitar o sacrifício de Jesus, mas aceitar também os mandamentos de Deus, né? É entender a Bíblia, né? Conhecer a Bíblia, conhecer os mandamentos de Deus, conhecer o desejo de ética, de santidade e passar para aquelas pessoas que estão lá fora, ok? Agora aqui bem ligeirinho bate-bola, tá? Porque eu não queria estourar muito tempo. Vamos lá. Aí os 10 mandamentos, ele começa assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, né, da casa da escravidão. Aí versículo 3 diz, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então, aqui, Deus ele está falando, porque muitas pessoas acham que esse primeiro mandamento e o segundo está falando de uma coisa só, tá? Então a gente vai aprender aqui a fazer uma diferenciação de uma coisa para outra. O primeiro mandamento, ele diz assim, que ele é o único Deus, tá? Não terá outros deuses, né, diante de mim. Ou seja, a idolatria no sentido de nós adorarmos outros deuses, tá? Lembrando que tudo aquilo que a gente adora, na verdade, fora Deus, é idolatria. O que bota à frente de Deus é idolatria. Mas aqui ele está falando com relação a outros deuses. Já o segundo mandamento que diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem das águas, né, debaixo da terra. Não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, né, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? E faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é assim? Então, assim, uma coisa que é interessante, tá? Qual é a diferença, então, pastor, desse primeiro mandamento para o segundo? É que o segundo mandamento, ele está falando para que a gente não faça imagens para adorar o nosso próprio Deus. O nosso Deus, ele não tem imagem, tá? É a questão da espiritualidade de Deus, que ela está muito bem tratada ali. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 ao 19, ele diz assim, versículo 15, guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais imagens esculpidas na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. E aí você continua até o versículo 19. Mas olha que interessante, Deus está dizendo assim, olha, você nunca viu imagem nenhuma minha. Entende? Então não faça imagem minha para adorar.
Porque qualquer imagem que a gente fizer, nós vamos estar adorando a imagem da criatura e não do Criador. Amém? Então Deus não tem imagem, nós não sabemos como é Deus, e aí Deus nós adoramos em espírito e em verdade. Ok? A gente não pode fazer esse simbolismo. Mas, pastor, e a cruz? Né? A gente precisa entender o seguinte, o simbolismo da cruz não é da imagem de Jesus, do meu Senhor e Salvador Jesus, que é Deus também, tá? O simbolismo da cruz é o simbolismo do sacrifício que foi feito na cruz, da aliança que foi feita na cruz. Então a gente precisa fazer essa diferenciação e é por isso que nós não adotamos aquela questão da cruz com uma imagem de Jesus morta na cruz, né? Primeiro porque o nosso Jesus ele é vivo, tá? E segundo porque a cruz simboliza o sacrifício de Jesus, não Jesus, ok? A gente precisa fazer bem essa diferenciação, ok? Terceiro mandamento, aqui, ele vai falar da santidade de Deus, né? Principalmente quando diz assim, respeita o nome de Deus, né? O terceiro mandamento, ele vai dizer assim, né? Vamos lá, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, né? Então, isso aqui é uma questão do respeito ao nosso Deus, né? E a gente precisa resgatar esse respeito. Parece que ultimamente houve um modismo, mas já não existe mais, graças a Deus. Mas assim, muita gente se convertendo, se dizendo evangélica, mas que não era evangélica, né? Não estou dizendo que Deus não tem, o Espírito Santo não tem poder para transformar, não, mas a gente viu um bocado de estrelas aí da televisão que de uma hora para outra se tornaram evangélicos, uma disputa para ter essas estrelas e para dizer que essas estrelas eram da minha igreja, da sua igreja, e no final a gente vê que essas pessoas se desviaram, né? E a gente consegue perceber o seguinte, que muitas pessoas, inclusive aquelas que não são estrelas também, estavam tomando o nome do Senhor Deus em vão, né? Usando o nome de Deus para se promover, né? Porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, então as coisas comigo têm que ser mais fáceis. Já aconteceu isso às vezes no trabalho, eu chefio um setor agora, eu estou chefiando agora toda a Paraíba, a Receita Federal toda a Paraíba, na questão administrativa, de logística, né? E de vez em quando chega alguém para mim, porque é evangélico também, mas é assim, olha, irmão, a gente é evangélico, então a gente precisa se ajudar, será que dá para eu faltar tal dia? Eu disse, rapaz, não pode, né? Não dá. O que é certo, o que é errado, é errado. Então isso, muitas vezes, é também usar o nome do Senhor, teu Deus em vão, né? Usar a questão de eu ser evangélico para eu me dar bem, né? Para ser beneficiado na frente de outras pessoas. Tudo isso, ele fere a santidade de Deus, né? E isso é usar o nome do Senhor Deus em vão, né? Sem contar as piadinhas, né? E aquelas outras coisas que a gente termina fazendo. Então, assim, a gente precisa entender e respeitar o nome do nosso Deus, entende? Entender o seguinte, que eu e você, nós somos filhos de Deus. E o que a gente faz, muitas vezes tem envergonhado o nome do Senhor. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A nossa santidade não é só para os homens verem, não, entende? Mas é para agradar o nosso Deus, né? Levar o nome do nosso Deus adiante. Então, cuidado com essa questão da santidade, né, do nome de Deus, onde é que nós estamos levando o nome de Deus, não só o nome de Deus em si mesmo, né, respeito a Deus, ao nosso Deus, mas também a respeito e agora eu vou falar a Deus, né, ao nome de Deus, que eu digo é a representatividade de Deus naquilo que a gente faz. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, ok? Para terminar agora, o versículo seguinte, o mandamento seguinte, ele vai falar sobre o sábado, né? Manter um dia especial para o Senhor. Então, assim, na verdade, todos os dias são iguais para Deus, mas o que esse mandamento, o princípio desse mandamento aqui, é a gente entender que a gente tem que parar e priorizar Deus na nossa vida, né? Hoje o dia do Senhor diz domingo, porque como sábado na sinagoga ninguém podia fazer nada, né? Nos sábados não se podiam fazer nada, e a sinagoga geralmente estava cheia de ensinamento judaico, então os cristãos ensinavam nos domingos. E Jesus também ressuscitou no domingo, então dizia-se, né, diz que domingo é o dia do Senhor. Mas o que esse mandamento ele quer representar, na verdade,
é a importância, né, de nós realmente dedicarmos um dia para Deus, né? Assim, todo dia é de Deus. Eu quero que entenda isso. Mas que a gente entenda isso claramente, tá? O nosso dever de entregarmos os nossos dias ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Só para terminar, nós temos o melhor pai do mundo. Se você, como eu, não foi criado por seu pai, eu espero que Deus, ele conforte o seu coração, né? Eu espero que Deus, ele tire todo o rancor, toda a mágoa do seu coração, porque uma coisa a gente sabe, né? Nós temos o melhor pai que a gente podia ter, que é o Senhor nosso Deus. Quando o meu filho João era pequeno, ele descobriu a morte. E um dia ele estava chorando e eu disse, filho, por que é que você está chorando? Ele disse, não, porque um dia o senhor vai morrer. Eu acho que ele tinha uns 6 anos, assim, tinha acabado de descobrir o conceito de morte. Eu sentei e disse, e o que é que tem, filho? Ele disse que tem que vou ficar sozinho. E a resposta que ele disse, não, filho, você tem um Deus muito melhor do que eu. Você tem o Deus eterno no céu, que é um pai muito mais perfeito do que eu, muito melhor do que eu e que vai cuidar de você direitinho. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, eu queria dizer que nós temos um pai, né, no céu, que é o nosso Deus, um pai eterno que tem cuidado de cada um de nós. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na bênção do Senhor e nós vamos deixar agora um tempo aqui para a gente poder interagir. A minha oração é para que Deus dê sabedoria para cada um de nós, pais, para que nós possamos tratar bem, né, saibamos conduzir a nossa família. E você que é mãe, você que é esposa, que tenha sabedoria também, Deus dê também. E para você que é filho também, para que Deus dê sabedoria também, para que o mandamento de Deus, ele seja vivenciado nas nossas casas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.